Eu sou o pastor José Lopes, um estudioso das línguas bíblicas. Gostaria de compartilhar um estudo sobre o versículo 13 do capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde examinaremos as palavras gregas relacionadas à tentação. Vamos explorar como o idioma grego é rico em seus significados. Como vencer a tentação? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Introdução. A palavra grega para tentação é perasmos, e perazo. Essas palavras são comumente usadas no Novo Testamento da Bíblia para se referir à tentação ou prova moral, o ato de ser testado ou provado em relação à conduta ética e à obediência a Deus. Existem duas palavras correlatas para tentação e tribulação. A palavra grega perasmos se refere principalmente à tentação ou teste. Ela envolve situações em que somos colocados à prova, seja por tentações para o pecado ou por provações e dificuldades na vida. Por outro lado, a palavra grega tlipsis significa tribulação, aflição ou sofrimento. Ela descreve uma angústia intensa, opressão ou pressão que uma pessoa pode enfrentar em circunstâncias adversas ou difíceis. Embora ambas as palavras estejam relacionadas a desafios e dificuldades, perasmos está mais associada à tentação moral ou testes de fé, enquanto tlipsis se refere mais especificamente a aflições e tribulações pessoais para aniquilamento. A palavra perasmos é mencionada no livro de Apocalipse em algumas passagens. Aqui estão algumas delas. 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Note que neste versículo, aparecem as duas palavras. Tanto perasmos como tlipsis. 2. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja que a mesma palavra grega aparece para provação e teste. Perasmos. Essas são as referências específicas de perasmos no livro de Apocalipse. No entanto, é importante observar que o livro de Apocalipse contém outras palavras relacionadas à tribulação, sofrimento e provações, como tlipsis. Tribulação/aflição. Embora ambas as palavras estejam relacionadas a desafios e dificuldades, perasmos está mais associada à tentação moral ou testes de fé, enquanto tlipsis se refere mais especificamente a aflições e tribulações pessoais. Esta palavra tlipsis também pode ser traduzida para abatimento, aniquilação. 1. Apocalipse. Capítulo 1, versículo 9, Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Tribulação está mais relacionada a tlipsis como uma investida do inimigo para aniquilar o crente. 2. Apocalipse 2, 9-10, Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. 3. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E eu disse-lhe, meu Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Note que aqui aparece, Tilipseus tis megalis, grande tribulação. A tentação é uma realidade presente na vida de todos nós. No entanto, como cristãos, temos a promessa de que Deus não nos deixará enfrentar tentações que estejam além de nossa capacidade de resistir. Ele é fiel e nos proporcionará um escape durante esses momentos desafiadores. Vamos explorar a natureza da tentação e o papel do tentador, bem como a limitação do seu poder, conforme revelado nas Escrituras. 1. A natureza da tentação. A tentação é uma experiência humana comum. Deus é fiel e não permitirá que enfrentemos tentações além de nossa capacidade de suportá-las. Ele também nos proporcionará um escape durante as tentações, para que possamos resistir a elas. 1. A fonte da tentação. Cada pessoa é tentada quando é atraída e seduzida por seus próprios desejos. O tentador é um ser sobrenatural que está externamente presente. O papel do tentador é estimular e explorar nossas inclinações e fraquezas. 3. A limitação do poder do tentador.
O tentador não tem o poder de colocar a tentação dentro de nós. Mesmo sendo um ser sobrenatural, ele não pode inserir algo em nós que não tenhamos. Embora enfrentemos a tentação em nossa jornada cristã, podemos ter confiança na fidelidade de Deus. Ele nos equipa com a capacidade de resistir e nos oferece um escape durante as tentações. Lembremo-nos de que somos responsáveis por nossas próprias escolhas e que o poder do tentador é limitado. Portanto, busquemos a força de Deus e permaneçamos vigilantes, sabendo que em Cristo temos a vitória sobre a tentação. Mas cada um é tentado, quando atraído, e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago capítulo 1, versículo 14. Certamente a etimologia do versículo nos ajudará a entendê-lo melhor. 1. Ekastos, esta palavra grega significa cada um ou cada pessoa. Vem da raiz ek, que se refere a um ou cada. 2. Di, é uma partícula grega que geralmente é traduzida como mas ou porém. 3. Peirasete, é o verbo grego para ser tentado. Deriva da palavra peirasme, que significa tentar ou testar. 4. Hipo, é uma preposição grega que pode ser traduzida como por, ou, sob. Normalmente está relacionado ao controle de algo ou alguém. 5. Tis, é um artigo definido feminino singular grego, que significa a. 6. Idias, é um adjetivo grego que significa próprio ou pessoal. Vem da palavra idio, que se refere a algo pertencente a uma pessoa em particular. 7. Epitimias, é um substantivo grego que se traduz como desejo ou concupiscência. Deriva do verbo epitimel, que significa desejar ou ter cobiça por. 8. Nexeucômenos, é um particípio presente passivo grego que se traduz como sendo arrastado ou sendo atraído. Deriva do verbo exelco, que significa arrastar ou puxar. Subentende, que depois de hipnotizado, o homem é arrastado como uma presa para o pecado, só um milagre para cortar o efeito da hipnose. 9. Que, é uma conjunção grega que significa é. 10. Deleadzômenos, é um particípio presente médio grego que se traduz como sendo seduzido ou sendo tentado. Vem da palavra deleazo, que significa seduzir. O poder do tentador reside em explorar nossos desejos naturais e nos incentivar a ceder a eles. Ele não pode criar a tentação dentro de nós, mas pode aproveitar nossas inclinações e fraquezas para nos levar ao pecado. No entanto, devemos lembrar que Deus é fiel e nos oferece uma saída diante das tentações. Ele nos fortalece para resistir e nos capacita a suportar as dificuldades que surgem. Portanto, embora o tentador exerça influência, temos o poder de escolher resistir e confiar no auxílio de Deus para enfrentar as tentações internas e externas que surgem em nosso caminho. Mais versículos onde aparecem as palavras peirasmos e tlipsis tentação e tribulação. 1. Mateus capítulo 6, versículo 13, e não nos deixes cair em tentação. Peirasmos, mas livra-nos do mal. Lucas capítulo 22, versículo 40, ao chegar ao lugar, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação, peirasmos. Se a tentação surge quando somos atraídos, devemos redobrar o cuidado quando percebemos que algo nos chamou a atenção. Está cientificamente provado que quando mantemos nossa atenção por 30 segundos, é um sinal de que estamos interessados. Nesse momento, o tentador começa a investir pesadamente naquele cenário para nos hipnotizar. O Google utiliza essa mesma artimanha quando o assunto é consumismo. Basta mantermos nossa atenção por 30 segundos e seremos bombardeados por propagandas. 3. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não vos sobreveio nenhuma tentação. Peirasmos que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação. Peirasmos vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 4. Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, peirasmos, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Espero que você tenha desfrutado deste estudo. Colocaremos à disposição dos nossos irmãos e amigos neste canal mais versículos bíblicos com suas respectivas etimologias. Pastor José Lopes.